Lição 10. Lektion 10. Declinação dos nomes próprios. Para se determinar a propriedade dos nomes próprios, se adiciona a estes nomes a letra S e depois um substantivo sem artigo. Das ist Marias Auto. Esse é o carro de Maria. Também se pode antepor o substantivo com seu artigo ao nome próprio com a letra S. Das Auto Marias. O carro de Maria. Isso não ocorre com nomes próprios que terminam com a letra S, como Luiz. Nesses casos, se utiliza a preposição von, que significa de, indicando propriedade. Das ist das Auto von Luiz. Esse é o carro de Luiz. Vamos dar uma recapitulada nessa introdução, da nossa aula número 10, tá? Onde a gente está estudando, então, a declinação dos nomes próprios, né? Ou seja, nomes de pessoas, de cidades, nomes próprios, né? Então, para se determinar a propriedade, ou seja, de quem é esse nome próprio, a quem ele pertence, né? A propriedade, né? Se adiciona a esses nomes a letra S e depois um substantivo sem artigo, né? Nós temos aqui Marias Auto, né? Onde Maria é o nome próprio, nós adicionamos o S e depois adicionamos um substantivo sem artigo, que no caso é auto, né? Observe que Maria e auto, duas palavras começando já com a letra maiúscula, né? Indicando que são substantivos, né? Ainda aqui nesse ponto, observe o seguinte, também se pode antepor, né, uma outra alternativa, o substantivo sem o seu artigo, no caso, o substantivo sem artigo, que no caso era o auto, né, ao nome próprio, que era Marias, né? Aí fica nome próprio com o S, né? Nos dois casos, Marias, né? Das Auto Marias, o carro de Maria, ou das ist Marias Auto, né? Esse é o carro de Maria. Quando o nome próprio ele termina em S, aí nós utilizamos a preposição von, né? Que indica a propriedade. Auto von Luiz, né? Nome próprio é Luiz, e adicionamos o S, ou melhor, adicionamos, neste caso, né, se utiliza a preposição von, tá? Auto von Luiz. Então, vamos lembrar de três situações. Marias Auto, Auto Marias e Auto von Luiz, tá? Vamos em frente com a nossa aula. Agora, algumas observações sobre as declinações. Existem alguns substantivos masculinos em alemão chamados fracos, os quais sempre levam a desinência e ou en, ao serem declinados, nos casos, acusativo, dativo e genitivo, né? Então, aqui nós temos a nossa tabelinha. Nós temos aqui três substantivos, né? Der Student, der Soldat e der Herr, né?
o estudante, o soldado, o senhor. Aqui nós temos o nominativo, aqui, né? Nominativo. Aqui nós temos o acusativo, o dativo, genitivo e depois temos no plural, né? Nós dissemos o seguinte, que esses substantivos masculinos, né? Objetos que são masculinos, são chamados fracos, alguns, né? Os quais levam a desinência, sempre levam a desinência e ou N, quando declinados no acusativo, dativo e genitivo, né? Então, veja aqui. Der Student, den Studenten, dem Studenten e des Studenten, né? E no plural também, né? Der Soldat, né? Den Soldaten, dem Soldaten, des Soldaten, genitivo, plural, die, den, der Soldaten, e der Herr, der Herren, dem Herrn, des Herrn, die, den, der Herrn. Vamos dar uma olhadinha no nosso dicionário, né? Temos o recurso do dicionário, né? Importante recurso de aprendizagem. Então aqui nós temos student, né? Pronúncia. Student, Substantiv M. Student. Tá? Declinação. Veja aqui as declinações. Nós estudamos lá, ó, sempre terminado em EN. Studenten. E no plural também, né? Sempre terminando em N, tá? Student. Tá? Vamos. Soldat. Vamos olhar aqui no nosso dicionário. Pronúncia. Soldat. Soldado aqui, ó. Pronúncia aqui, ó. Ah? Soldat. Declinação. Aqui está. Nominativo. Der Soldat. Né? Soldaten. Né? Sempre com o EN, né? Tanto no genitivo, dativo e acusativo e plural. Soldat. Substant. E aqui ainda Herr. 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 Ali é o plural, Herren. Aqui é a Aussprache, é a pronúncia, né? Herr. E aqui a nossa declinação, ó. Plural em EN, final, né? Genitivo, dativo, acusativo também, tá? Herr. Substant. Vamos voltar ao nosso estudo, tá? Feita essa primeira introdução aqui na nossa aula, né? Que é algumas observações sobre as declinações e declinação dos nomes próprios, vamos estudar a conjugação de verbos, tá? Quem está seguindo esse curso, né? Nós já estamos na lição 10 aqui, sabe, a gente já apresentou as formas de conjugação, né? Vamos ver esse verbo aqui, o zeigen. Zeigen é um R, né? Verbo, indicando o verbo que é um verbo regular. Zeigen significa apresentar ou mostrar. Conjugação. Ich zeige, du zeigst, er, sie, es, man zeigt. Wir zeigen, ihr zeigt, sie zeigen. Certo? Observe aqui que a gente colocou aqui as
as desinências finais ali, né? Na primeira pessoa, o E aqui, né? Na segunda, o ST, na terceira, o T. Depois do radical, o EN, na primeira do plural, né? O T na segunda do plural e na terceira o EN. Zeigen. Vamos adiante, tá? Então, essa aí é a conjugação do verbo zeigen. Agora o verbo sehen. Sehen. Sehen é parecido com o se, né, do inglês, né? Esse é um verbo irregular. Observe. Significa ver, perceber. Sehen. Ich sehe, du siehst. Aqui o que está em vermelho é irregularidade, tá? Er, sie, es, man, sieht. Sieht. E wir sehen, ihr seht, sie sehen. Essa parte aqui ele é regular, tá? Eu assinalei aqui em vermelho. Em vermelho a parte que ele é irregular, onde ele é irregular na conjugação, tá? Vamos em frente. Sprechen. Sprechen, irregular também, tá? Significa falar, dizer, né? Ich spreche, du sprichst, er, sie, es, man spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Né? Então ele é irregular na segunda do singular, né? E na terceira também do singular. Tem regularidade, ele não segue o nosso padrão de regularidade, tá? Agora vamos estudar então o nosso vocabulário da nossa aula, né? Para aumentar a nossa capacidade de entendimento do idioma alemão, né? Vocabulário importante. Der Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang. O pôr do sol. Die Nacht. Die Nacht. A noite. À noite. Der Stern, a estrela. Interessante que eu comentar com vocês, quando nós temos o ER junto no alemão, geralmente soa como um A. Vamos ver aqui. Stern, uma pronúncia aqui, ó. Stern. Stern, Substanz. Tá? Percebam, né? Ele soa quase como Stern. Stern, Substanz. Tá? Isso aqui também é frequente, o ER, no inglês também, tá? Então, Stern, a estrela. Der Mond, a lua. Der Student, o estudante. Der Soldat, o soldado. Wie spät ist es? Que hora é? Wie spät ist es? Que hora é? Die Stunde, a hora. Die Minute, o minuto. Die Sekunde,
die Sekunde, o segundo, der Herr, o Senhor. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nem tudo que brilha é ouro. Então, essa foi a nossa lição 10 do nosso curso. Tá? Uma rápida recapitulação, como de costume. Tá? O que nós estudamos nessa lição? O que nós estudamos nessa lição? Na lição 10, nós estudamos a declinação dos nomes próprios, Marias Auto, Auto Marias e Auto von Luís. Nós fizemos algumas observações sobre declinações, né? Que existem alguns substantivos, né? Masculinos chamados fracos, que apresentam sempre o E, o EN na desinência, né? No acusativo, dativo e genitivo, e plural, né? Nós conjugamos os verbos zeigen, né? Verbo regular, segue o nosso padrão de conjugação. Nós vimos que o verbo sehen, ele é irregular, né? Na segunda e na terceira do singular, né? Ele é irregular. E nós vimos também que o verbo sprechen, falar e dizer, também ele é irregular na segunda e na terceira do plural, do singular, melhor dizendo. Estudamos as palavras sonnen, nun, stehen, gang, né, no nosso vocabulário, die Nacht, der Stan, der Mond, der Student, der Soldat, wie spät ist es, die Stunde, die Minute, die Sekunde, der Herr, es ist nicht alles Gold, was glänzt, né? E a gente aumentou então o vocabulário, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e na sequência estudaremos lá na lição 11. Lição 11, caso essa nossa lição 10 aí vocês tenham gostado, né? Na lição 11 nós estudaremos a hora, né? Então, até lá.